Chamamos à mesa o presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, professor César Calegari. Bom dia. A coordenadora desta mesa de debates, professora Maria de Fátima Silveira Polese Likinanenko. Participando dos debates, graduada em Psicologia, mestre em Educação pela Unesp Marília, doutora em Educação Escolar pela Unesp de Araraquara, pós-doutoranda no Instituto de Psicologia da USP, atuando como docente no Departamento de Psicologia e no Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Maringá, e também participando de grupos de pesquisas do CNPq, especificamente no grupo Psicologia, Histórico-Cultural e Educação e Estudos Marxistas e Educação, Marilda Gonçalves Dias Faqui. Participando também como debatedor desta mesa, o professor de ensino básico, diretor da Escola Estadual, com formação superior em Letras e Pedagogia, militante do Magistério Oficial desde 1957 e atual vice-presidente da UDEMO, que é o sindicato, e diretor da Escola Pública de São Paulo, membro da diretoria do Movimento de Servidores Aposentados e Pensionistas do Brasil, foi membro também do Conselho Estadual de Educação, vice-presidente da União Estadual Brasil-Japão, fundador e articulador do projeto Aposentado Ativo na UDEMO, primeiro secretário da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, senhor Roberto Augusto Torres Leme. Foi ministra de Educação em Portugal, é presidente do Conselho Executivo da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e professora no Departamento de Sociologia do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Realiza a coordenação de diferentes projetos de investigação e é autora de dezenas de publicações com especial destaque nas áreas de Sociologia, das Profissões e Sociedade da Informação. Para proferir a palestra Desafios para a Formação de Professores no Século XXI, vamos carinhosamente receber a professora Maria Lourdes Rodrigues. Estamos preparados para iniciar nossas atividades do dia. Bom dia a todos, a todas. Na pessoa da professora Maria Estela Sigristi Bettini, cumprimento aos secretários aqui presentes. Na pessoa do professor César Calegari, demais autoridades. Reitero aqui as saudações, os cumprimentos a todos os integrantes da mesa, que estão aqui para debater um tema muito importante. Aos professores, diretores, supervisores de ensino, profissionais da educação que estão aqui, sejam bem-vindos, recebam as nossas saudações. Cabe a mim
coordenadora desta mesa, pelo menos 3 tarefas. A primeira delas, apresentar o tema da palestra, controlar o tempo, que é uma atividade um pouco chatinha, já peço perdão de antemão para vocês, que eu vou ter que fazer alguns sinais, e a terceira, mediar o debate. Então vamos à primeira delas, o tema. Perdão. Uma mudançazinha no protocolo. O professor César proferirá as palavras de abertura. Muito bom dia. Ao cumprimentar todos os integrantes da mesa, eu quero apenas aproveitar aqui a oportunidade para fazer uma rápida menção à solenidade de abertura e às conferências que foram realizadas ontem. Isso em respeito àqueles colegas que não tiveram a oportunidade de estar conosco ontem à noite. Nós tivemos a abertura oficial, que contou com uma mesa extremamente representativa, não apenas o prefeito da cidade, mas também o prefeito de Pedreira, que atualmente coordena a região metropolitana de Campinas. Estivemos aqui com a presença do secretário de Estado da Educação, o professor Herman, e tivemos também aqui a fala da professora Cláudia Baena Soares, representante da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que com a Unesco são as 2 organizações de cooperação internacional que dão apoio a esse importante encontro de educadores da região metropolitana de Campinas. Tivemos ontem também a representação do Ministério da Educação, com uma magnífica palestra do professor Carlos Abicalil, que deu uma dimensão mais completa a respeito do tema que foi escolhido para ser o eixo temático desse 6º Fórum Internacional de Educação da região metropolitana de Campinas, que é o Plano Nacional de Educação. E tivemos, portanto, várias falas que pontuaram a enorme importância de uma reunião como essa, o 6º Fórum Internacional de Educação da região metropolitana de Campinas e 1º Fórum Municipal de Educação de Paulínia, que vai adquirindo uma tradição entre os mais importantes eventos educacionais de reunião de educadores do Estado de São Paulo. Eu acho que os fóruns internacionais da região metropolitana de Campinas, eles acabam criando até história, né? Outras regiões do Estado de São Paulo têm se encorajado a nuclear, aproximar gestores, professores, formuladores e implementadores de políticas educacionais, com o grande objetivo que vai sendo cada vez mais marcado nesta região, que é criar um ambiente de troca de experiências, de concretizar o regime de colaboração entre as políticas e programas, gestores e educadores de uma região tão importante como essa, em que as coisas comuns são infinitamente maiores do que aquilo que nos separa ou nos divide. A região aqui, sobretudo o trabalho da Câmara Temática de Educação, nas pessoas dos dirigentes municipais de educação, que religiosamente, uma vez por mês, se encontram, dividem inquietações, fazem encontrar e cooperam com as boas práticas que são formuladas nas escolas, pelos professores, pelos gestores educacionais de todas as cidades dessa região. Não é à toa que, examinando os índices de IDEB das diferentes regiões do Estado de São Paulo e mesmo das diferentes regiões do país, esta região vem se caracterizando como uma região em que todas as cidades têm alcançado índices de desenvolvimento da educação maiores e bem maiores até do que a média de outras regiões. São muitos os fatores que contribuem em relação a isso. Claro, os principais fatores são aqueles que nós encontramos na base da escola, na relação de trabalho dos professores e seus alunos, da escola com a comunidade, do enfrentamento e da valentia e da coragem, né, dos gestores de educação, que frequentemente têm que enfrentar incompreensões variadas, né, de tantos ambientes do mundo da política, das questões da administração. Pois sim, esta região tem demonstrado essa capacidade de criar algo que é estruturado, né, no que não é eventual. O próprio Fórum Internacional da Educação
é apenas um acontecimento de uma base, né, de relacionamento e de cooperação, que essa sim talvez seja o fundamento mais valorizável daquilo que se faz nessa região, que é o encontro de vontades e encontro de perspectivas para a área educacional. Eu quero também dizer que ontem, né, na conferência inaugural, sob a liderança, sob a coordenação da professora Estela, secretária de Educação de Paulínia, nós tivemos o magistral Demerval Saviani, né, um professor que tenho a impressão que todos os educadores brasileiros todos nós tivemos uma parte da nossa formação nos textos e nos ensinamentos e nas lições do professor Demerval Saviani. Com a sua simplicidade, né, e a sua característica timidez, foi capaz aqui, né, de já mais de 10 horas da noite, num texto rigorosamente científico, né, que a própria forma como ele apresentou é uma lição de que nós, educadores, devemos nos dar ao tempo e à profundidade de estudar. A Estela mesmo estava dizendo hoje, né, num mundo cada vez mais veloz de informações, de notícias, frequentemente nós temos tido pouco tempo e muitos de nós até pouca energia para nos aprofundarmos mais a fundo mesmo, né, em relação às questões que envolvem os dilemas da educação no Brasil. Isso envolve paciência, isso envolve um certo grau de disciplina, tempo, o silêncio necessário para que essas meditações e reflexões possam se dar, individual e coletivamente. E as manifestações ontem do professor Demerval Saviani sobre o tema, né, do Plano Nacional de Educação, não apenas ele faz um trabalho de reconstrução da história dos planos e planos de educação no Brasil, todos eles significando de uma maneira ou de outra a síntese de múltiplas determinações no mundo da política, das vontades sociais, das lutas sociais que o Brasil empreendeu ao longo da história, para desembarcar, né, como fez ontem, numa crítica aos elementos hoje da proposta de Plano Nacional de Educação e também trabalhando sobre as perspectivas desse próprio plano. Faz ênfase, né, o texto do professor Demerval Saviani, que vai ser depois disponibilizado para todos. Ontem mesmo ele disse que vai ficar totalmente disponível. Há questões relacionadas, por exemplo, aos investimentos em educação no Brasil, que precisam aumentar e precisaríamos encontrar meios de superar aquilo que está indicado na própria proposta de Plano Nacional, conforme apresentado pelo Executivo, que é de 7% do PIB. Então, um dos pontos que o professor Demerval colocou é que nós teríamos que fazer um esforço político muito grande para que esse percentual seja rapidamente e substancialmente melhorado. Mas não para por aí, né? Faz no seu texto várias menções a respeito da própria escola, da formação de professores, enfim, os diversos elementos relacionados a pensar, planejar e implementar políticas e programas de educação. Eu gostaria apenas de finalizar dizendo que esta mesa agora, com a palestra da professora Maria de Lourdes e com a presença dos debatedores extremamente qualificados aqui nessa mesa, né, nós temos aqui a presença do professor Roberto Augusto Torres Leme, né, um combatente pela educação de qualidade no Brasil há muitos anos e que tenho a impressão que poderá estabelecer um diálogo muito interessante, principalmente em torno da experiência que foi implementada pela professora Maria de Lourdes quando ministra de Educação de Portugal, né? Entre várias das suas trabalhos, vocês vão poder prestar atenção nisso e depois debater e perguntar, foi a maneira audaciosa como a ministra conseguiu implementar um processo radical de descentralização da educação, exatamente na raiz da escola, né? E ela vai poder nos dizer hoje quais são, pela experiência dela, todos os desafios relacionados à qualificação de professores e gestores para dar conta daquilo que todos nós compreendemos como necessário, que é um processo de radicalizar a autonomia, né, da educação através da autonomia da escola, né? O Roberto acho que poderá, na toda a sua experiência como dirigente sindical do Sindicato dos Diretores de Escola, aqui de São Paulo, ao Demo, debater sobre isso. E a professora Marilda, né, Marilda Fati, que poderá, na sua experiência, na sua pesquisa toda, debater esses elementos todos com a participação de vocês.
Eu termino mesmo aqui dizendo que estará disponível para cada um de vocês, participantes aqui do fórum, um caderno técnico, que é este, preparado pelo nosso Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, que tem já há alguns anos recebido a confiança por parte dos dirigentes da educação aqui da região para colaborar na organização desse evento. Então, preparamos esse caderno técnico com dados que permitem alguma caracterização regional. O caderno técnico estará disponível em CD e será entregue, né, pela organização a cada um de vocês que tiverem interesse já no intervalo do almoço. Também gostaria de dizer que todo o material, né, de debates, as apresentações que serão desenvolvidas ao longo do fórum, estarão disponíveis dentro de alguns dias, quando nós fizermos os retoques de edição, no site que foi especialmente criado e será mantido permanentemente para o 6º Fórum Internacional de Educação da região metropolitana de Campinas. Ele está nos materiais, né, que todos vocês têm em mãos, mas ele vou aqui dizer, 6forum.ipsa.org.br. Esse é o e-mail, né? Desculpe. O site mesmo, qualquer... bom, daqui a pouco eu repito, eu mesmo não decorei ainda. Mas está nos materiais aí que estão impressos, e vocês poderão ter facilidade de terem as informações, trabalhar essas informações quando acharem interessante em sala de aula, nas reuniões coletivas de trabalho pedagógico nas escolas, enfim. A ideia é que tudo aquilo que aconteça nos 3 dias de Fórum Internacional, ele seja um elemento vivo e permanente de aproveitamento e debate para todos. Então, o site correto é www.6forumrmc.org.br. Isso está nos materiais, está nesse catálogo, vocês poderão olhar. Eventualmente, nós poderemos depois fazer uso do microfone para alguma informação complementar. Eu, então, nesse instante, devolvo a palavra, né, que gentilmente me foi entregue para a secretária Maria de Fátima Silveira, secretária municipal de Educação de Itatiba. Muito obrigado, bem-vindos, bom trabalho a todos.